Olá, meus amigos, boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com os senhores. Essa companhia sempre nos faz bem, nos dinamiza, faz com que a gente se sinta cada vez mais fortalecido por essa companhia agradável de todos os senhores. Então, meu nome é Tadeu Feijão, eu sou médico, sou especializado em anestesiologia e logoterapia, faço também acupuntura. E estou aqui para falar um pouco da minha experiência numa sequência de 3 aulas que nós vamos ter a respeito de como a gente render mais. Uma das coisas que eu percebo que mais dificulta o nível de felicidade é quando a gente não rende de acordo com o nosso potencial. Toda vida que a gente tenta com toda a nossa vontade e a gente não consegue o objetivo que nós queríamos, aquilo gera inicialmente um nível de frustração, mas depois também gera uma sensação de menos-valia, de autodesvalorização, terminando com uma perca de motivação, e as pessoas terminam não conseguindo aquilo que eles queriam, exatamente porque não tinham uma boa técnica, porque não tinham uma metodologia adequada. E nós vamos falar nessas 3 aulas que nós vamos ter aqui, nós vamos falar a respeito de uma metodologia de como nós potencializarmos o nosso cérebro pelo uso dos mapas mentais. Os mapas mentais, eles são uma ferramenta muito interessante e nós vamos passar aqui como nós organizarmos as informações de tal forma que depois a gente possa se lembrar delas no momento em que nós quisermos. Esse aspecto da gente se lembrar da informação quando a gente precisa ou quando a gente quer, é o que nós chamamos de recall. Então, o que é muito importante é recall. Eu não sei se você já percebeu alguma vez que a gente não existe nenhuma prova realmente de conhecimento. O que as provas testam mesmo é memória. Quem se dá melhor na prova é quem se lembra mais na hora da prova. E para a gente se lembrar mais na hora da prova, a gente precisa ter técnica de armazenamento da informação e de recuperação dessa informação. E quando nós temos a técnica, a ferramenta adequada para isso, aí é claro que o nosso rendimento se torna muito maior. A gente diminui o nível de frustração e aumenta o nosso nível de autoconfiança e também o nosso nível de felicidade. Então, nessas 3 aulas, na verdade, nós vamos estar dando uma técnica de como aumentarmos o nosso rendimento acadêmico, nosso rendimento de planejamento empresarial também, planejamento pessoal, mas é também se nós formos bem-sucedidos na aplicação dessa técnica, com certeza nós seremos mais felizes. Então também estou convidando você para aprender uma técnica que com certeza dará mais alegria e satisfação a nível pessoal. Se nós contribuirmos para diminuir o nível de frustração no mundo e aumentar o nível de satisfação no mundo, nós estamos contribuindo para um mundo melhor. É exatamente o que eu espero que a gente consiga nessas 3 aulas. Então, essa técnica dos mapas mentais, eu conheci quando eu vivi nos Estados Unidos, e a escola que eu frequentava, ela proporcionava a todas as pessoas, e eu fui uma dessas pessoas beneficiadas com essa técnica. E toda a minha vida, quase, eu venho utilizando. Então, eu fiz isso na parte de escola, quando eu estudei nos Estados Unidos, primário, secundário, e quando aqui também, né, quando eu voltei para viver aqui, na faculdade, em todos os meus aspectos. Eu uso também para planejamento pessoal. Então, para todos os meu estudo, eu sempre utilizo essa técnica. Eu posso dizer assim, que essa técnica é responsável em grande parte pelo meu desempenho acadêmico, pela maneira como eu organizo não só os meus estudos, mas também o meu próprio pensamento. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Então, mapas mentais, ele nos dá a condição de nós fazermos uma leitura completa de situações de estudo, de matérias como um todo, de assuntos, e nos permite a gente
ao ter essa perspectiva mais completa, nós podemos atuarmos de uma forma mais inteligente, no qual a gente tenha mais comando das situações. Então, para mim, os mapas mentais eles são uma das ferramentas mais fáceis e também uma das ferramentas mais eficazes e eficientes para quem quer realmente render mais nos estudos, academicamente e também nos seus planejamentos pessoais e empresariais. E como surgiram essas técnicas? Como surgiu essa técnica? Essa é uma técnica muito interessante porque ela surgiu na Inglaterra no final dos anos 60. Uma pessoa chamada Tony Buzan, ele desenvolveu essa técnica estudando, trabalhando. Ele foi trabalhar, ele formou-se e foi trabalhar numa escola para crianças com dislexia. E o que ele percebeu é que grande parte daquelas crianças que eram tidas como disléxicas, na verdade elas não eram disléxicas. O que elas tinham era uma dificuldade de adaptação ao sistema educacional. O sistema educacional não contemplava, em muitas daquelas pessoas, não contemplava o jeito específico de ser. Então nós temos o nosso lado direito do cérebro, o nosso lado esquerdo do cérebro. A grande maioria das pessoas tem o lado esquerdo dominante e o sistema educacional foi feito basicamente para essas pessoas. São pessoas que veem a vida de uma forma mais lógica. Então são pessoas que trabalham melhor com números, né? Mais com dimensões, etc. E existe em torno de 40% da humanidade que eles são mais lado direito do cérebro. Então são pessoas que eles são mais sentimento, né? E eles estão mais ligados em outras cores, como em outras coisas, como cores, como uma visão mais imaterial da vida. E o sistema educacional não foi feito para essas pessoas. E aí o Tony Buzan, ele descobriu que ele precisava desenvolver uma metodologia que fosse possível, que desse acesso a todas as pessoas a um melhor rendimento escolar. E o resultado foi impressionante. Aquelas pessoas que antes eram tidas como quase que sem esperança dentro daquele sistema educacional inglês daquele tempo, passaram a ter rendimento escolar, acadêmico, igual ou superior às outras pessoas. Então isso aí mudou muito o conceito de desempenho escolar, mudou muito as políticas de inclusão das pessoas. Então, assim, a história dela é a história da inclusão, de nós darmos oportunidades iguais às pessoas, por mais diferentes que elas sejam. E a técnica, ela é muito simples e ela é muito fácil. Por quê? Principalmente porque ela é uma técnica orgânica. E o que é que significa uma técnica orgânica? Ela significa que ela imita um órgão. E esse órgão é o cérebro, a maneira como nós pensamos, a maneira como o cérebro funciona. A técnica do mapa mental, ela faz isso, ela imita a maneira como nós já pensamos. Por exemplo, nós não pensamos linearmente, a gente não pensa uma coisa e termina aquilo ali para pensar outra coisa. Nós pensamos tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, nesse instante que você está assistindo esse vídeo, você está pensando e fazendo julgamento de várias coisas. Você está prestando atenção se está barulhento, se não está, se a iluminação, como é que ela está. Você está prestando atenção à maneira como eu falo. Você está prestando atenção ao barulho que está acontecendo no ambiente em que você está. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Você não tem que parar de pensar para poder perceber outra coisa. Então, nós não aprendemos de uma forma linear. E isso foi uma das descobertas importantes que o Tony Buzan fez. Então ele criou uma maneira em que a gente tenha todas as informações possíveis ao mesmo tempo. Então para isso ele criou um diagrama que ele chamou de mapas mentais. Inicialmente ele chamou isso de pensamento radiante, depois ele mudou o nome para mapas mentais. E é essa técnica que nós vamos ensinar uma parte dela nesse período que nós vamos estar nessas três oportunidades. E os mapas mentais, eles inicialmente foi usado em escolas, depois os mapas mentais, a sua aplicação cresceu muito,
foi para o mundo empresarial e hoje em dia ele é muito, e na verdade é muito mais utilizado para planejamento de empresas do que para objetivos educacionais e acadêmicos. Mas ele é uma ferramenta, assim, por excelência acadêmica. Então vale a pena a gente ver isso, porque nós aprendemos de uma forma orgânica, natural, e é naturalmente fácil. E ela se baseia em quê? Bom, ela se baseia em alguns preceitos. Eu vou dizer apenas 3 dos preceitos mais importantes, embora existam outros que a gente vai explorar mais na sequência. Então, as principais características é nós entendemos, assim, o conceito de palavras-chave. Palavras-chave não é simplesmente a palavra mais bonita ou então que chame mais atenção em um texto, mas elas são palavras que elas conseguem resumir aquilo que está sendo dito. Então, ao invés de nós nos ligarmos em frases inteiras, a gente dentro de uma frase escolhe uma palavra que resuma aquilo. E quando nós vamos desenvolvendo mais a técnica, então, que palavras ou que palavra resume um parágrafo inteiro? E o que é interessante é que nesse conceito de palavras-chave, o Tony Buzan descobriu que existem palavras-chave que elas são comandos de esquecimento. E existem palavras-chave que são comando de lembrança. Então, quando a pessoa escolhe como uma palavra-chave, um tipo de palavra que é comando de esquecimento, aquilo ali dificulta a pessoa se lembrar depois. Por isso é que nós precisamos saber que existem palavras que elas comandam esquecimento e lembrança. Por exemplo, os adjetivos, toda vida que nós escolhemos como palavra-chave um adjetivo, nós estamos dando ao nosso cérebro um comando de esquecimento. Por quê? Porque o adjetivo é mutável. Por exemplo, se eu digo assim, eu estou cansado, e eu uso a palavra cansado, então isso é um adjetivo. O que está acontecendo é que amanhã, depois que eu dormir, eu já não vou estar mais cansado. Ou seja, muda. E isso significa, como é que o cérebro entende isso? Ele entende o seguinte: se essa palavra ela pode mudar o tempo todo, então ela não é uma palavra importante para eu ter como memória. Então é uma palavra secundária, de importância secundária. No entanto, quando eu uso um substantivo, aí a coisa é diferente, porque o substantivo ela faz parte da matriz da linguagem. Por exemplo, quando uma pessoa está aprendendo uma língua, digamos que um estrangeiro vem aqui para o Brasil e ele vai aprender uma língua. Quais são as primeiras palavras que ele vai aprender? Substantivos. Então, ele vai aprender água, porque ele diz água. A pessoa já vai saber que ele está querendo água. E outra coisa é que a água não muda de hoje, não muda para amanhã, não muda para depois. Por exemplo, se você está precisando tomar um táxi, ele só precisa dizer táxi. Então, isso aí é um substantivo também. Então, o cérebro entende o substantivo como uma palavra que vale a pena lembrar. Então, quando nós estamos estudando e precisamos fazer resumos e chegamos a um ponto de escolher palavras-chave que resumam aquilo que nós estamos estudando, o ideal é a gente escolher um substantivo ao invés de um adjetivo. Porque nós estamos, ao escolhermos o substantivo, nós estamos dando ao nosso cérebro um comando de lembrança. E aí se torna muito mais fácil nós nos lembrarmos daquela palavra, e ao nos lembrarmos daquela palavra, nós nos lembrarmos de toda a ideia que aquela palavra representa. Então, esse é um dos aspectos que nós aprendemos quando nós trabalhamos com palavras-chave. Outra coisa também dos mapas mentais é a hierarquização da informação. A hierarquização da informação é uma coisa essencial para a nossa memória e para o nosso aprendizado. Por exemplo, um dicionário é o exemplo de uma hierarquização. Ele segue uma determinada ordem que permite a gente facilmente achar uma palavra num dicionário. Mas eu vou dar aqui um exemplo. Se eu chegasse para você e dissesse que estou com um dicionário para lhe vender por R$5, um dicionário bonito, capa dura, então ele estaria caro ou estaria barato?
muito provavelmente você iria achar muito barato esse dicionário por R$ 5. Agora, se eu dissesse para você que ele tem um problema, ele não está em ordem alfabética, aí ele até por R$ 5 ele estaria muito caro. Por quê? Porque dificulta. Você pode até encontrar a palavra por acaso. O que faz com que a gente encontre a palavra no dicionário na hora que a gente quer é uma hierarquização da informação. Então ele está em ordem alfabética e depois todas as palavras vão seguir numa ordem alfabética internamente às próprias palavras, que permite a gente saber exatamente onde cada palavra está. Então isso é hierarquização da informação. Se nós formos capazes de tornar o nosso aprendizado, aquilo que nós aprendemos, se nós hierarquizarmos de tal forma que ele seja fácil a gente encontrar, então nós vamos nos lembrar com muito mais facilidade. E aí você se lembra que eu falei que toda prova é uma prova de memória? Então, nesse caso, você vai ter muito mais oportunidade de se lembrar daquilo que você estudou se ela estiver hierarquizada. Então, uma palavra-chave ou algumas palavras-chave de uma forma hierarquizada agora permite eu recuperar uma ideia toda. Saber o que foi que eu estudei. Então, essa é um segundo aspecto. Um terceiro aspecto, como eu falei, tem outros, mas eu estou trazendo aqui alguns, é o uso das cores. Então, é o seguinte, cores é um negócio tão interessante, mas tão interessante, que para mim, talvez, assim, de tudo o que eu estou falando até aqui, talvez a coisa mais importante seja se você captar esse conceito. Se você fizer resumos, não interessa da forma que você fizer os seus resumos, mas se você fizer esse resumo usando só uma cor ou duas cores, ou seja, se for monocromático ou bicromático, o seu nível de retenção de informação não muda. No entanto, se você usar 3 cores por cada página, você aumenta em até 30% o seu nível de retenção de informação. Ou seja, não seria interessante, né, se a gente conseguisse turbinar o nosso estudo simplesmente colocando cores naquilo que nós estudamos? Então, aprender a usar as cores no processo de estudo é como se fosse um anabolizante mental, fazendo com que a gente aprenda e retenha muito mais informação pelo mesmo tanto de estudo que nós temos. Não precisa nem a gente usar mapas mentais, pode usar os esquemas que a gente já usa, pode fazer toda a mesma coisa, do jeito que nós fazemos. Mas ao usar 3 cores por cada página, a gente aumenta muito significativamente a retenção de informação. A retenção de informação de uma forma hierarquizada em palavras-chave nos dá agora uma vantagem muito maior, ou seja, aquela hora, 2 horas, 3 horas de estudo que nós dedicamos, ela agora vai render muito mais do que ela rendia antes. Então essas técnicas, essa forma é exatamente o que eu estou querendo assim, trazer aqui nessas 3 oportunidades que nós vamos ter hoje, amanhã e depois, para que a gente possa render mais, para que a gente possa realmente realizar o nosso potencial. Um mundo de pessoas que realizam seu potencial é um mundo muito mais feliz, muito mais interessante, né, para todos nós. É um mundo com pessoas mais autoconfiantes, né, porque as pessoas estudaram e realmente vê o resultado. Por quê? Porque tem a técnica adequada. O que faz a diferença entre uma pessoa de alta performance e uma pessoa de performance mediana não é tanto a quantidade de horas que estuda ou o nível de inteligência, é a técnica que cada um utiliza. Então, isso é o que faz a diferença. Então, algumas pessoas já têm isso naturalmente. Outras pessoas, como é o meu caso, eu tive que aprender técnica. Então, o que faz com que a gente renda mais e, portanto, a gente seja pessoas de alta performance é exatamente a utilização da técnica. Então, o que eu estou querendo propor a você, assim já concluindo aqui a nossa
palestra é um desafio. Eu quero que você faça o seguinte: comece a usar 3 cores em todos os resumos que você fizer, por página. Eu, particularmente, sempre utilizo uma caneta, eu sempre ando com uma caneta que tem 4 cores. E todas as minhas marcações, todos os meus resumos, eu utilizo 3 cores. Então faça isso. Você vai utilizar 3 cores, não interessa, escreve você pode escrever basicamente em azul e de vez em quando escreve uma palavra vermelha, por exemplo. Não interessam as cores, contanto que sejam 3. Outra coisa, o nosso cérebro também faz a distinção de nuances. Então, mesmo que o azul pareça com o verde ou que o verde pareça com o azul, o seu cérebro faz a distinção. Então, você escreve, ao longo de uma página, escreva algumas palavras, ou então você faz marca algumas palavras, sublinha algumas palavras com cores diferentes. Use 3 cores. Você pode usar mais cores, mas não tem diferença entre usar 3 e 4 e 5. O que faz a grande diferença é que o nosso cérebro, na hora que ele vê 3 cores, ele entende aquilo ali como uma imagem. E nós sempre guardamos melhor as imagens do que os textos. Então, a maneira de você transformar os seus textos, as suas equações, as suas anotações em uma imagem para facilitar o seu cérebro armazenar, é ter no mínimo 3 cores por cada página. Então, estou pedindo a você para fazer isso, você verifica, para ver se muda alguma coisa no índice de retenção da informação. Bom, então, na nossa palestra, na nossa aula de hoje, eu falei um pouco a respeito da minha história, falei também a respeito da história dos mapas mentais, de como Tony Buzan os desenvolveu, e falei de 3 técnicas, né, que nós trabalhamos aqui. A técnica de nós trabalharmos o uso de palavras-chave, fazermos também a hierarquização da informação e o uso de cores. Lembrando sempre que os mapas mentais é uma técnica, ela é mnemônica, né? Facilita a memória, ela é uma técnica orgânica, portanto ela imita o nosso jeito de pensar e ela permite em um diagrama, que nós chamamos de mapa, a gente ter a informação toda à nossa vista, tornando mais fácil a gente compreender e fazer uma melhor utilização dessa informação. Bom, então, amigos, eu quero convidá-los para nós darmos continuidade a essa palestra amanhã, e se você conhecer alguém que você gostaria que ele também, se ele ou ela também se beneficiasse dessas dicas que nós estamos dando, né? Então você convida a pessoa para que amanhã a gente possa também participar. Conto com sua presença amanhã e de pessoas com quem você convide também. Grato.